raríssimas ocasiões, um Gug pode chegar ao mundo desperto através de túneis, portais ou passagens dimensionais abertas por feiticeiros ou outros exploradores oníricos capazes de tal coisa. Alguns bruxos acreditavam ser possível domesticar ou transformar essas criaturas em seus servos, mas até onde se sabe, tal plano se mostrou inviável, e muitos destes feiticeiros terminaram seus dias nas garras de um desses monstros. Para todos os efeitos, Gugs são seres indomáveis e não obedecem ordens, o que os tornam péssimos serviçais. Nem é preciso dizer que manter tais criaturas sob controle constitui um grande desafio. Um Gug é uma ameaça para qualquer forma de vida que tenha o azar de ficar ao alcance de seus braços. Essas criaturas vêm encontrando uma série de dificuldades no processo de adaptação. É possível que os problemas tenham relação com seu tamanho descomunal e o nível de oxigenação no sangue da criatura. Fica evidente que os Gugs translatados das Terras dos Sonhos para o mundo real sofrem com essa mudança. Na maioria das vezes, eles acabam morrendo em poucas semanas. Uma vez que não pertencem ao nosso mundo, o material de seus corpos, como carne, músculos e ossos, se deterioram rapidamente após o cessar das suas funções vitais até se desfazerem por completo, sem deixar nenhum sinal de sua existência. É possível, contudo, que existam métodos mágicos para preservar um Gug em nossa realidade, ainda que estes sejam complexos. Ao longo da história, registraram-se narrativas a respeito da presença dessas criaturas em nosso mundo. Uma das mais antigas narrativas conta sobre uma legião romana estacionada na Gália no século I, que enfrentou uma criatura cuja descrição se assemelha muito à de um Gug. O monstro foi morto pelos legionários, e para isso acontecer, a legião teve que sofrer grandes e violentas baixas. O cronista da tropa, Caducius, escreveu a respeito do incidente, e este relato sobreviveu ao tempo. Na África, no Império de Mali no ano de 1300 d.C., guerreiros da dinastia Manda em Carufaba contam lendas sobre um enfrentamento de uma criatura fabulosa, um gigante com a descrição condizente à de um Gug. O monstro foi invocado por feiticeiros inimigos do rei que planejavam derrubá-lo do poder. A criatura foi morta por guerreiros. O incidente mais conhecido e amplamente registrado data da civilização de Khetrin, em 1460 d.C., no atual Camboja, que possui documentos que não apenas descrevem, mas inclui desenhos de vários Gugs enfrentando guerreiros. O mais recente caso envolvendo o mítico Pé Grande, ou Yeti, pode estar de alguma forma relacionado ao avistamento de um Gug desgarrado. O mesmo pode ser verdade a respeito dos lendários Trolls dos povos nórdicos. O assustador Grendel, o demônio da famosa saga de Beowulf, pode muito bem ser inspirado por um Gug. Em outras partes do mundo, há seres folclóricos que guardam alguma semelhança com a descrição das criaturas. O Mapinguarim, a aberração presente no folclore das tribos Tupi-Guarani na Amazônia, parece ter a sua origem ligada a tais seres. Fisicamente, os Gugs são humanoides, com um corpo ereto que se divide em cabeça, tronco e membros. Sua aparência geral é tão assombrosa quanto abominável para os humanos que os veem pela primeira vez. A presença de um Gug não é apenas intimidante, como ameaçadora. O primeiro ponto é que eles são gigantes, com o adulto macho tendo em média de 14 metros de altura, distribuídos em um corpo musculoso e longínquo, pesando mais de 2 toneladas. Os chefes de caça podem ser ainda maiores, com espécimes atingindo 18 metros. Já as fêmeas são um pouco menores, com as mais altas não passando dos 12 metros de altura. Os Gugs possuem um tórax amplo, pernas compridas e braços que se dividem na altura do cotovelo para gerar 2 antebraços cada. Eles possuem pés e mãos com 4 dedos e polegares opositores, similares aos dos símios que permitem manipulação. As mãos são fortes e ágeis, adaptadas para escalar e agarrar, embora as unhas não sejam especialmente afiadas. Os Gugs têm um corpo inteiro coberto de cabelos espessos e crespos, quase sempre pretos e muito escuros. Ambos os gêneros têm uma concentração maior nos pelos do tórax, genitais, braços e pernas, que protegem essas áreas como uma defesa natural.
Os fios emaranhados, similares a arame, chegam a cerca de 3 centímetros de diâmetro e pode ter vários metros de comprimento. E eles são cobertos por um sebo de odor nauseante produzido pela criatura. Apesar de seu tamanho descomunal, os Gugs conseguem ser furtivos, principalmente quando estão caçando. Eles são capazes de se esgueirar e atacar suas presas ou empreender perseguição em alta velocidade. Os Gugs usam as mãos para arrancar membros e os pés para esmagar os oponentes. Quando furiosos, apenas a destruição completa do inimigo pode diminuir o seu ímpeto assassino. Um único gigante pode devastar um exército, e não por acaso, esses monstros são muito temidos em toda a Terra dos Sonhos. Mesmo os Ghests, que são seus inimigos naturais, ousam enfrentá-los apenas quando se encontram em vantagem numérica. Enfrentamentos entre os Gugs e os Ghests tendem a ser frequentes e especialmente mortais. A característica mais bizarra dos Gugs diz a respeito de seu rosto. A face da criatura é dividida por um longo rasgo que se abre para revelar uma boca vertical, estendendo-se do que seria a testa até o queixo. Essa boca é guardada de grandes presas amarelas, que podem destroçar uma vítima com facilidade. A força da mandíbula é equiparada a uma prensa hidráulica. A força é tão grande que consegue facilmente dividir um homem adulto num único movimento. A mordida é uma de suas armas principais, e um Gug tende a morder e devorar violentamente o que consegue agarrar. A língua do monstro é relativamente curta, usada para empurrar os alimentos garganta abaixo. Seu pescoço musculoso se dilata para permitir a passagem dos alimentos pela goela. Os pequenos olhos rosados dos Gugs, destituídos de íris, se posicionam um de cada lado da cabeça. Os gigantes enxergam perfeitamente na escuridão dos subterrâneos, mas seus olhos não são muito úteis na claridade. Eles se incomodam com fontes luminosas, ainda que não sejam cegados por elas. Seu sentido mais desenvolvido, sem dúvida, é o olfato. Eles são capazes de farejar alimento a uma distância de 500 metros, localizando presas em potencial antes mesmo de vê-las. Exploradores dos subterrâneos são alertados a jamais levar consigo comidas que exalem cheiro, pois isso atrai os Gugs. A face do Gug é bastante maleável e usada para transmitir estados de ânimo entre si. Essa forma de comunicação rudimentar é limitada a simples conceitos emocionais como raiva, medo e curiosidade. Não se sabe se eles são capazes de aprender outros idiomas ou entender o básico de outras línguas, uma vez que não falam. Os Gugs se mostram curiosos a respeito da voz de outros seres, em especial quando estes gritam. Há relatos de gigantes que mantêm prisioneiros, ao menos enquanto dura sua curiosidade a respeito das pequenas criaturas capturadas. Esses habitantes dos subterrâneos não são muito espertos, e uma criatura apenas um pouco mais inteligente é perfeitamente capaz de ludibriar os monstros. Entretanto, o verdadeiro perigo é que os Gugs se irritam e tendem a descontar as suas frustrações nos frágeis seres à sua volta. Por exemplo, um Gug pode ser levado a acreditar que uma presa está morta e ignorá-la, mas só se ela não se mover. Contudo, se ele perceber uma tentativa de fuga, pode simplesmente arrancar as pernas ou esmagar a cabeça da pessoa para que ela não tente novamente. Os Gugs não possuem qualquer senso de moral ao tratar com seres menores que eles. Para todos os efeitos, humanos são meramente alimento ou uma fonte de curiosidade transitória. Gigantescas e brutais, essas criaturas representam um grande perigo a todos aqueles que exploram as sendas oníricas. Nunca é demais alertar esses aventureiros de que os recessos subterrâneos e as câmeras intocadas pela luz, por vezes, pode ser o covil de horrores inimagináveis, assim como algo ainda pior, o covil de um Gug. Os Gugs surgiram através da mente criativa de H.P. Lovecraft, aparecendo pela primeira vez na novela A Busca Onírica de Kadath. A história foi escrita entre 1926 e 1927, e não chegou a ser revisada ou publicada enquanto o autor estava vivo. Ela é, ao mesmo tempo, a mais longa história escrita no chamado Ciclo dos Sonhos, e a mais longa da carreira de Lovecraft. Dream on Crest combina elementos de fantasia e horror.
se passando inteiramente numa realidade acessada através de sonhos. Ela é estrelada pelo alter ego de Lovecraft, o acadêmico e aventureiro Ronald Carter, que também protagoniza outras histórias. A novela foi publicada em 1943 e hoje é considerada como um dos projetos mais ambiciosos de Lovecraft. Os Gugs se tornaram monstros bastante populares entre os fãs, criaturas que figuram essas histórias escritas por poucos autores, em games e principalmente em RPGs. Eles estão presentes no bestiário de diferentes mundos de fantasia, e sempre como criaturas extremamente temidas.